Bem-vindos a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema, Evangelista Bruno, é experiência com Deus nos faz avançar. E o nosso texto está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 9 ao 19. Acompanhe comigo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "O que está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: "O que está fazendo aqui, Elias?" Agora no verso 15. Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou." Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Sim. Que passagem forte, que passagem linda que nos traz a experiência de Elias, né? É verdade. Para nós, hoje, né? Nos dias atuais. E podemos pegar dessa história, dessa experiência que Elias viveu e aprender muito com essa história, né? É verdade. Glória a Deus. Um momento único na vida de Elias, né? E que vai nos ensinar bastante, que é justamente a nossa reflexão no dia de hoje. Glória a Deus. Elias significa Deus é Senhor. Elias, ele surge no capítulo 17 de 1 Reis. Elias, ele surge no ano de 910 a.C. E ele começa então a profetizar que não choveria naquele tempo. Sim. Então o ministério de Elias é muito forte. Que profeta que já inicia profetizando que não vai chover. E uma intimidade muito forte com Deus, né? Verdade. Então nesse período Elias foi alimentado por corvos, por anjos. Que experiência que esse homem viveu. Sim. Meu Deus do céu. Nada lhe faltava. Nada faltava, Deus cuidava dele. Verdade. Né? No capítulo 18, Elias vive uma das experiências natural mais linda, né? Então ele vive ali uma das experiências sobrenatural com Deus, linda. Deus também, nessa experiência, ele consome ali o altar. Sim. No capítulo 18. Que coisa linda que a gente hoje... fazendo a leitura, nós somos impactados como Deus tinha uma intimidade, um relacionamento íntimo com Elias, né? Deus usava grandemente, né? Até no entanto que esses dois momentos que é muito destacado na Bíblia, que quando ele pede para não chover mais
E a respeito do altar, que quando vem Deus, desce um fogo e consome todo um altar, as oferendas, né? Toda molhada, madeiras molhadas, e ali é determinado que quem era o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Verdade. E Elias vivendo esse momento. Essa experiência eram frequentes com Deus e Elias. Sim. Que coisa linda, né? Elias, então, a gente percebe no capítulo 18, ele tem essa experiência linda com Deus. No capítulo 19, amados, Elias já vem se destacando, fugindo de uma mulher. Elias, após ter vivenciado lindas experiências com Deus, agora está fugindo de uma mulher, esquecendo, é algo que eu quero colocar aqui, destacar, esquecendo da sua identidade de profeta, esquecendo da sua identidade de voz profética sobre uma nação. Então Elias estava fugindo, correndo, né, de uma mulher, fugindo, esquecendo que ele foi levantado para fazer a diferença, para profetizar sobre uma nação. Elias vai para o deserto. Ele simplesmente vai para o deserto. E esse deserto representa a sua própria posição espiritual. E eu quero trazer esse contexto já junto conosco para nós, né? Quantas pessoas hoje estão esquecendo da sua identidade de profeta, sua identidade de filho, né? Do que ele pode fazer em Cristo Jesus. Sim, por causa do medo, né? E por causa do medo, então ele vai para o deserto, ele se afasta da vontade de Deus, por um momento ele foge da vontade de Deus. Sim. E Elias, no capítulo 19, versículos 5, 6 e 7, nós podemos perceber que o anjo do Senhor o seguia por todo o caminho. E nós percebemos que essa viagem não é uma viagem, Bruno, não é uma viagem que foi Deus que ordenou. Sim. Deus não ordenou para Elias ir para o deserto. Na vontade dele, né? Na hora do medo, ele pegou o caminho do deserto, né? Ele decidiu ir embora para o deserto. Exato. E chega a um local, né? Chamado o Monte Horebe, né? Onde ali ele acha uma caverna. Exatamente. E ali ele se esconde nessa caverna e faz a caverna o seu lar. Meu Deus do céu! E a gente percebe que chegando nessa caverna ele entra. Meu Deus, quantas pessoas hoje estão fugindo, estão com medo, fugindo de alguma coisa, fugindo de algum problema, fugindo de situações, não quer enfrentar essa situação. Sim. Né? Esquecendo que Deus é com ele, esquecendo que ele tem uma identidade, esquecendo que ele é um instrumento de Deus aqui na Terra. Sim. E a caverna, pastor, ela vai contextualizar nos dias atuais em muitos momentos. A depressão. É verdade. Onde a pessoa se afunda e faz a depressão o seu lar. Onde ela quer ficar dentro dessa caverna para todo sempre, com medo às vezes. Às vezes você vai se sentir acuado dentro de casa, principalmente durante essa pandemia, a gente viu muito essa questão de medo, que não saía de casa, queria ficar preso na sua caverna. Outros detalhes, as pessoas vão ficar presas em cavernas, né, em sentimentos, como sentimentos de vingança, de ódio, falta de perdão. Exatamente. A pessoa fica presa dentro dessa caverna, às vezes presa dentro de uma traição, seja do amigo ou do cônjuge. Às vezes a pessoa fica se afundando e faz dessa caverna, desse sentimento, o seu lar, pastor. Meu Deus! Então a caverna que Elias ali coloca nesse momento, contextualizando nos dias de hoje, são essas cavernas. Verdade. E destacando que o medo sempre guia as pessoas a distanciamento da vontade de Deus. Sim. Né? Além disso, o medo sempre leva ao isolamento, visto que Elias deixou o seu criado em Berseba. Sim. Né? Ele deixou o seu criado ali no capítulo 3, capítulo 19, versículo 3. Ele deixa ali e aí ele vai para o deserto, né? E essa não é a vontade de Deus. Né? Elias estava em um momento ali de solidão, tristeza, estava sofrendo de autocompaixão, achava que estava sozinho. Preso dentro do seu próprio sentimento. Exatamente, que todos eram contra ele. E o Senhor perguntou 2 vezes para ele: o que fazes aqui? E da mesma forma quando nós começamos a entrar numa caverna. Sim. Uma caverna espiritual, amados. É dessa forma. Deus pergunta a mim e a você, para nós:
o que estamos fazendo aqui nessa caverna. E sabe, pastor, a gente vai até agora destacar um ponto muito forte, que quando Deus faz essa pergunta para Elias, é porque no verso 11 a gente vai perceber que uma ordem de Deus para ele sair da caverna. É verdade. E é um desejo de Deus que você saia da depressão, que você saia dessa amargura no coração, que você deixe a vingança aos pés dele, que você perdoe qualquer tipo de traição que aconteceu com você. Deus quer que você saia dessa caverna. Levante-se. Deus não quer que ninguém vá para nenhuma caverna. Exatamente. Não é o desejo de Deus. E Elias, pastor, nesse ponto que a gente quer destacar, Elias não tinha nada de novo para dizer para o Senhor. Nada. Não tinha. Até, no entanto, que a gente vai perceber que nesse capítulo, Deus pergunta por 2 vezes a mesma coisa e Elias responde por 2 vezes a mesma coisa. Mas o Senhor tinha uma nova mensagem para ele. E é assim comigo, com o Senhor e quem está nos assistindo nesse momento. Deus tem uma nova mensagem para nós. Sempre tem. E quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, nós nos recolhemos, nos escondemos, pastor. É verdade. E esse não é um papel de um servo e serva de Deus, pastor, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, pastor. Verdade. E de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus tem entregado para nós, para o seu povo, né? Então, não fique gastando em depressão. Não fique gastando tempo imobiliando essa caverna. Saia dessa caverna. Agora a gente tem um segundo ponto. E tem pessoas que parece que estão gostando de depressão. Sim. Não fique valorizando Ela isso. fica ali, a minha doença, minha depressão, meu estado. Não é seu. Não é seu. Jogue fora. Saia, decida e peça ajuda para Deus. Verdade. Decida sair desse estado. E Deus, quando nós temos experiências com Deus, essas experiências nos tira dessa caverna. Sim. Né? Elias, lembrando que Elias estava nessa caverna, mas ele continuou tendo experiência com Deus porque Deus não abandonou Elias. É verdade. Deus não nos abandona, por mais que nós vamos para alguma caverna, nos isolamos, Deus está sempre cuidando, porque Deus cuidou de Elias. Percebe-se na leitura, na palavra do Senhor está escrito que o anjo o seguia o tempo todo. Deus continua cuidando de cada um de nós, por mais que nós tomamos atitudes e estamos indo em direção errada, o Senhor está cuidando de nós. Sim. O Senhor continua cuidando de você e espera que eu e você, nós, assim como Elias, ouvimos a voz do Senhor, saímos dessa caverna, em nome de Jesus, porque as experiências com Deus nos tira dessa caverna. Continue tendo experiências com o Senhor, porque o Senhor quer se relacionar com cada um de nós. É verdade, pastor. E um outro ponto, pastor, que merece um destaque aqui é o seguinte: a experiência com Deus nos leva a fazer a sua vontade. É fato que quanto mais experiência que a gente vai perceber ali, que Deus faz um sinal para Elias quando fala para ele, vai para o monte. Vai lá para o monte, saia dessa caverna e vai para o monte. Que nesse contexto do monte é justamente a oração, aquele cantinho secreto que você tem com Deus todos os seus dias, ou às vezes quando você está agoniado. É o monte que Deus quer que você vá orar, para Ele te dar experiências sobrenaturais, porque ali teve o quê? Teve um vendaval muito forte, teve um terremoto, teve fogo e um sussurro. Então Deus fez ali sinais para Elias entender que Deus fala com ele e falou com ele. E ali, a partir desse momento, então Elias faz a vontade de Deus. Então é uma experiência que ele teve com Deus, que a partir dessa experiência, depois Deus dá a direção para ele e ele vai fazer a vontade de Deus. Que é justamente a vontade de Deus era de ungir 3 pessoas: rei da Síria, o rei de Israel e um novo profeta para ficar no lugar de Elias. Meu Deus, que forte é isso. Exatamente. Então, ou seja, Deus tem uma direção para todos nós. Por mais que você esteja nesse estado que você se encontra, Sim. Deus quer que você saia, porque Ele tem algo novo, Ele tem coisa nova. Só Deus tem palavras de vidas para nós. Sim. Só o Senhor. Deus tem palavras de vida eterna para nós. Amados,
Essa palavra é uma palavra que o Senhor falou a Elias, mas ela continua viva e continua até hoje falando com os seus filhos. O Senhor continua falando. É verdade. O Senhor, Deus não muda, Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo e Ele continua acompanhando seus profetas, seus filhos. Ele continua resgatando todos nós. É verdade. Deus não quer que nenhum de nós ficamos em nenhuma caverna. Lembrando que Deus não ordenou para Elias ir para a caverna. Ele foi por conta própria, porque estava com medo. Ele estava com medo da situação, ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de enfrentar o problema. Talvez você esteja hoje nesse estado porque você está com medo, fugindo da situação. Mas lembre-se que Elias havia vivido experiências lindas com Deus. Deus não mudou com Elias, Deus continuou sendo o mesmo. Talvez você já vivenciou experiências lindas com o Senhor. Eu quero dizer para você hoje, Deus não mudou com você. Ele continua o mesmo. Ele quer te usar para você curar vidas, restaurar casamentos, curar enfermos, visitar hospitais, visitar presídios. Deus não quer que você fique aí nessa caverna. Deus quer te usar como instrumento sobre essa nação. Deus quer fazer de nós filhos e filhas, profetas sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. E nós precisamos se levantar, sair do lugar que limita a nossa visão e entender, na verdade, a nossa identidade de filhos e filhas. A identidade que eu e você, nós, Bruno, evangelista Bruno, nós temos não é uma identidade terrena, é uma identidade celestial. E corre em nossas veias o DNA de Deus, porque Cristo Jesus conquistou, devolveu, e nós, o sangue do Senhor corre, nós somos do céu, é para lá que nós iremos novamente. Eu quero que você abra seu coração em nome de Jesus e que essa palavra ache guarida em seu coração, porque eu já posso ver com os olhos espirituais libertação, pessoas livres da depressão, pessoas livres saindo dos seus quartos escuros, saindo da solidão, tristeza, joga por terra, depressão não é sua, em nome de Jesus, esteja sendo liberto agora, em nome de Jesus, seja liberto, você vai se levantar, sair dessa situação que você se encontra e vai adorar o Senhor, porque o Senhor disse para Elias, olha, sai, existe uma tarefa para você maior, melhor, ungir vidas, e você, Elias, vai continuar sendo profeta. Então, Deus continua fazendo a mesma coisa hoje conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Aqui, Senhor, apresentamos cada um e cada uma, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, meu Deus. Seja qual for a situação que ela esteja passando, meu Deus. Qual seja, meu Deus, a crise, a caverna que essa pessoa esteja passando, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor, meu Deus, a direcione para sair para fora. Em nome de Jesus. Que o Senhor leve essa pessoa, meu Deus, ao teu monte, ao monte de oração. Que no íntimo dela, o Senhor dê experiências para ela, Pai, e que o Senhor o direcione para fazer a tua vontade, meu Deus. E aqui oramos e entregamos, meu Deus, cada um ao teu amor e cuidado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.